E se eu te dissesse que existem lugares no mundo, com o Google Earth, qualquer pessoa pode explorar o planeta inteiro sem sair de casa? Usuários encontraram imagens extremamente estranhas, mas o que muita gente não sabe é que, ao longo dos anos, e algumas delas até hoje não têm explicação simples, você vai ver 5 lugares captados pelo Google Earth que parecem misteriosos, e até difíceis de acreditar. Com apenas alguns cliques, qualquer pessoa pode abrir o Google Earth e observar praticamente qualquer ponto da Terra, montanhas, desertos, oceanos. Tudo está ali, registrado por satélites em tempo real, ou imagens de alta resolução. Mas o que pouca gente percebe é que, entre essas imagens comuns, existem lugares que chamam atenção de forma imediata. Formações estranhas, desenhos gigantes no solo, estruturas perfeitas vistas do alto. Coisas que, à primeira vista, parecem não ter explicação simples. Essas imagens começaram a viralizar nas redes sociais ao longo dos anos, acompanhadas de teorias, interpretações e debates. Algumas têm explicações científicas ou artísticas, outras continuam sendo motivo de curiosidade até hoje. E é exatamente isso que torna tudo tão interessante. Quando visto de cima, o mundo parece diferente. Padrões surgem, formas aparecem, e o comum começa a parecer misterioso. Neste vídeo, você vai conhecer 5 lugares captados pelo Google Earth que chamam atenção por seus formatos, suas histórias e pelas teorias que surgiram ao redor deles. Primeiro mistério: o guardião das Badlands. No Canadá, existe uma formação natural que ficou mundialmente conhecida após ser descoberta em imagens de satélite. Vista do alto, ela parece claramente um rosto humano usando um tipo de cocar, como se fosse uma figura esculpida diretamente no solo. Mas o que realmente chamou atenção nas redes sociais não foi apenas a forma, e sim as teorias que surgiram a partir dela. Algumas pessoas passaram a acreditar que essa formação não seria apenas um fenômeno natural, mas sim uma espécie de marcador deixado no terreno. Algo que poderia ter um significado simbólico ou até desconhecido. Outros afirmam que os detalhes da imagem, como a posição dos olhos e o formato da cabeça, seriam tão perfeitos que dificilmente poderiam ser apenas coincidência. Com isso, começaram a surgir teorias mais extremas, incluindo interpretações de que a formação poderia representar uma espécie de guardião natural da região, ou até uma mensagem deixada pela própria natureza ao longo de milhares de anos. No entanto, a explicação mais aceita pelos especialistas é bem mais simples. Trata-se de uma formação natural esculpida pela erosão do solo ao longo do tempo, onde sombras e ângulos específicos criam essa ilusão de rosto quando vistos de cima. Ainda assim, o que mantém esse local famoso até hoje é justamente isso: a dúvida entre o que é coincidência e o que é apenas a nossa mente, tentando encontrar padrões onde talvez não existam. Segundo mistério: as linhas gigantes da China. No deserto de Gansu, na China, existem estruturas tão grandes que só podem ser vistas claramente do alto, através de imagens de satélite. São linhas perfeitamente retas, formas geométricas e padrões que se estendem por quilômetros no solo, criando um desenho que parece impossível de ser percebido a partir do chão. Quando essas imagens começaram a circular na internet, muitas pessoas ficaram surpresas com o nível de precisão dessas marcações. Afinal, como algo tão extenso e tão exato poderia ter sido feito em uma área tão isolada? Foi a partir daí que surgiram diversas teorias nas redes sociais. Algumas pessoas acreditam que essas formações poderiam ter sido criadas com algum tipo de tecnologia militar, servindo como testes ou marcações estratégicas visíveis apenas por satélites. Outras teorias mais especulativas sugerem que esses padrões poderiam ser sinais, códigos ou até estruturas relacionadas a experimentos desconhecidos, realizados ao longo dos anos. No entanto, ao longo do tempo, investigações mais detalhadas mostraram que muitas dessas linhas fazem parte de áreas utilizadas para testes, pesquisas geológicas e projetos de infraestrutura controlados.
com diferentes finalidades ao longo da história da região. Mesmo assim, o que mantém esse lugar tão comentado nas redes sociais não é apenas sua explicação oficial, mas o impacto visual que ele causa quando visto do alto. De cima, tudo parece extremamente organizado, quase como se tivesse sido planejado para ser observado por algo ou alguém muito acima da superfície. E é exatamente esse tipo de imagem que continua alimentando a curiosidade e as teorias ao redor do mundo. Existe muito mais do que a gente imagina. E quando a gente observa tudo isso com mais calma, fica claro que o que vimos até agora pode ser apenas uma pequena parte de algo muito maior. Porque ao redor do mundo existem imagens captadas por satélite que continuam chamando atenção simplesmente por existirem. Não por uma explicação imediata, mas pela sensação que elas causam quando aparecem na tela. Uma sensação de estranheza leve, de curiosidade e, em alguns casos, até de dúvida sobre o que realmente estamos vendo. Algumas dessas imagens mostram formas que parecem organizadas demais para serem apenas coincidência. Outras revelam padrões que surgem em lugares completamente isolados, onde não se espera encontrar nada além de natureza, silêncio e grandes extensões vazias. E o mais curioso é que, quanto mais essas imagens são ampliadas e analisadas, mais detalhes parecem surgir. Como se sempre houvesse algo a mais escondido na mesma cena, algo que não foi percebido na primeira observação. O mais interessante de tudo isso é que nada disso está escondido. Pelo contrário, essas imagens estão disponíveis publicamente. Qualquer pessoa pode acessar, explorar, ampliar, voltar e observar o planeta de um ponto de vista completamente diferente. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas passa por essas imagens sem perceber o que realmente está ali. Talvez porque estamos acostumados a enxergar o mundo apenas na escala do chão. No dia a dia, tudo parece simples, direto e familiar. Mas quando a perspectiva muda e começamos a olhar de cima, tudo parece diferente. Estruturas ganham formas inesperadas. Paisagens revelam padrões que não eram visíveis antes, e regiões inteiras podem parecer completamente novas quando vistas de outro ângulo. Isso cria uma sensação constante de curiosidade, uma sensação de que sempre existe algo fora do nosso alcance imediato, algo que ainda não foi completamente entendido. E quanto mais a gente explora, mais essa sensação aumenta, como se o planeta estivesse sempre mostrando apenas uma parte da sua superfície, enquanto o restante permanece escondido em detalhes sutis, que só aparecem quando alguém decide olhar com mais atenção. E talvez seja justamente isso que torna tudo tão interessante, porque não importa quantas imagens já tenham sido registradas, sempre existe a possibilidade de que algo ainda não tenha sido percebido, algo que passou despercebido, ou algo que ainda vai ser descoberto. No fim, talvez o mais impressionante não esteja nas imagens em si, mas na forma como elas mudam a nossa percepção, porque o mundo continua o mesmo, mas a maneira de enxergar ele nunca é, e isso faz com que cada nova exploração pareça diferente da anterior, como se ainda existisse muito mais do que a gente imagina. Mistério 3: Desert Breath. No Egito, no coração do deserto egípcio, próximo ao Mar Vermelho, existe uma das estruturas mais impressionantes já registradas por satélites. Vista do alto, ela se parece com uma gigantesca espiral desenhada na areia, como se alguém tivesse deixado uma mensagem visível, apenas para quem observa. Terra do céu. O nome dessa estrutura é Desert Breath, ou respiração do deserto. Quando as imagens começaram a circular pela internet, muitas pessoas ficaram impressionadas com sua dimensão. Afinal, estamos falando de uma obra que ocupa uma área enorme, tão grande que pode ser vista facilmente em imagens de satélite. E como acontece com quase tudo o que parece incomum, não demorou para surgirem teorias. Alguns internautas afirmavam que a espiral poderia ser um símbolo antigo, perdido no tempo. Outros acreditavam que o desenho teria alguma ligação com conhecimentos secretos ou até mesmo com civilizações desaparecidas. As teorias mais ousadas chegaram a sugerir que a estrutura poderia servir como uma espécie de marcador visível do espaço, algo criado para chamar a atenção de observadores muito além da Terra. O que tornava tudo ainda mais intrigante era a precisão do desenho.
As curvas parecem seguir um padrão quase perfeito, criando uma ilusão hipnotizante quando vistas do alto. Quanto mais se aproxima a imagem, mais difícil fica acreditar que algo daquele tamanho tenha sido construído no meio do deserto. Mas existe uma explicação conhecida para o fenômeno. O Desert Breath foi criado em 1997 por um grupo de artistas que queria produzir uma obra capaz de interagir com a paisagem desértica. A ideia era transformar o próprio deserto em uma gigantesca obra de arte. Mesmo conhecendo sua origem, muitas pessoas continuam fascinadas pelo local. Isso porque a estrutura parece desafiar nossa percepção. Vista de longe, ela transmite a sensação de mistério. Vista de perto, impressiona pelo tamanho e pela riqueza de detalhes. Talvez esse seja justamente o motivo pelo qual o Desert Breath continua aparecendo em listas de lugares misteriosos encontrados no Google Earth, não por esconder um segredo sem explicação, mas por mostrar como algo criado por seres humanos pode parecer tão extraordinário que, à primeira vista, parece ter vindo de outro mundo. E quando observamos aquela enorme espiral perdida no meio da imensidão do deserto, uma pergunta inevitavelmente surge: será que estamos olhando apenas para uma obra de arte, ou para uma das imagens mais fascinantes já captadas por satélites? Quarto mistério: o pentagrama do Cazaquistão. Entre todas as imagens curiosas encontradas por usuários do Google Earth, poucas causaram tanto impacto quanto uma gigantesca estrela de 5 pontas localizada no Cazaquistão. Vista do alto, a figura chama a atenção imediatamente. Não demorou para que surgissem inúmeras teorias. Muitas pessoas associaram o formato ao famoso pentagrama, um símbolo que ao longo da história foi interpretado de diferentes maneiras por diversas culturas. O desenho é tão bem definido que parece ter sido criado para ser observado do céu. Quando as primeiras imagens começaram a circular pela internet, nas redes sociais, alguns usuários chegaram a sugerir que a estrutura poderia estar ligada a sociedades secretas, mensagens ocultas ou até mesmo atividades misteriosas realizadas em uma região remota do planeta. Quanto mais a imagem era compartilhada, mais especulações apareciam. O que deixava tudo ainda mais intrigante era o tamanho da figura. Ela é tão grande que só pode ser observada completamente através de imagens aéreas ou de satélite, o que fez muitas pessoas questionarem por que alguém construiria algo daquela dimensão em um local tão isolado. Mas, como acontece com muitos mistérios encontrados no Google Earth, existe uma explicação mais simples. Pesquisadores descobriram que a formação faz parte do desenho de um antigo parque e de uma área planejada, durante um período em que esse tipo de símbolo era utilizado em projetos urbanos e monumentos públicos. Com o passar dos anos, a vegetação e as estradas preservaram o formato original, tornando-o visível nas imagens de satélite atuais. Mesmo assim, a imagem continua despertando curiosidade. Isso porque, quando observada sem contexto, a estrela parece algo saído de um filme de mistério. É um daqueles casos que mostram como uma simples fotografia vista do alto pode gerar interpretações completamente diferentes, dependendo de quem a observa. Para alguns, trata-se apenas de um projeto urbano antigo. Para outros, continua sendo uma das imagens mais enigmáticas já encontradas no Google Earth. E você, ao olhar para esse enorme símbolo desenhado na paisagem, acredita que tudo não passa de uma coincidência histórica? Ou entende por que tantas teorias surgiram ao redor dele? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o pentagrama do Cazaquistão continua sendo uma das imagens mais famosas e debatidas da história do Google Earth. Quinto mistério: o buraco azul do Caribe. No meio das águas cristalinas do Caribe, existe uma formação tão impressionante que parece ter saído de uma obra de ficção. Vista do alto, ela se destaca imediatamente. Enquanto o oceano ao redor apresenta tons claros de azul turquesa, uma gigantesca área circular surge como uma mancha azul escura quase perfeita. Esse local ficou conhecido como o Grande Buraco Azul. Quando observamos imagens de satélite, a impressão é de que existe uma enorme abertura no oceano,
como se algo gigantesco estivesse escondido nas profundezas do março. Não é difícil entender por que tantas teorias surgiram ao redor desse lugar. Ao longo dos anos, algumas pessoas passaram a acreditar que o local poderia esconder estruturas desconhecidas, passagens subterrâneas, ou até vestígios de civilizações antigas, perdidas sob as águas. Outros sugeriram que a formação seria tão perfeita que dificilmente poderia ter sido criada apenas pela natureza. Essas especulações cresceram ainda mais com a popularização do Google Earth, que permitiu que milhões de pessoas observassem o local com os próprios olhos. Mas o que realmente existe ali, segundo os pesquisadores, o Grande Buraco Azul é uma enorme caverna submersa formada durante a última Era do Gelo. Há milhares de anos, quando o nível do mar era muito mais baixo, a região era composta por cavernas de calcário semelhantes às encontradas em diversas partes do mundo. Com o aumento do nível dos oceanos, essas cavernas acabaram sendo inundadas, criando a impressionante formação que vemos atualmente. Exploradores e mergulhadores que visitaram o local encontraram estalactites gigantes e outras evidências que ajudam a contar a história de sua formação. Mesmo assim, o mistério continua fascinando pessoas ao redor do planeta. Talvez porque o oceano ainda seja um dos ambientes menos explorados da Terra. Enquanto observamos aquela enorme abertura escura cercada por águas cristalinas, é impossível não imaginar o que pode existir nas profundezas. Seria apenas uma formação geológica extraordinária? Ou um lembrete de que ainda existem lugares no nosso planeta capazes de despertar a mesma curiosidade que os grandes mistérios da humanidade? Independentemente da resposta, o Grande Buraco Azul continua sendo uma das imagens mais impressionantes já registradas por satélites, e um dos locais mais fascinantes que podem ser observados no Google Earth. E depois de explorar todos esses lugares e imagens, fica uma sensação difícil de ignorar, a de que o nosso planeta ainda guarda muito mais do que conseguimos perceber à primeira vista, porque mesmo com toda a tecnologia, satélites e mapas disponíveis hoje, ainda existem regiões que despertam dúvidas, curiosidade e interpretações diferentes dependendo de quem observa. E talvez esse seja justamente o ponto mais interessante de tudo isso. Mas sobre perceber o quanto ainda existe para ser observado. O mundo não mudou, o que muda é a forma como a gente olha para ele. E quando essa perspectiva muda, tudo parece novo novamente. Se você chegou até aqui, comenta qual desses momentos mais chamou sua atenção. E se quiser ver mais conteúdos como esse, já sabe o que fazer. Até o próximo vídeo.